Bem-vindos ao 45 Graus. Neste episódio estou à conversa com Arlindo Oliveira, presidente do Instituto Superior Técnico e autor do livro The Digital Mind, lançado este ano e cuja edição em português, com o título Mentes Digitais, foi lançada na semana passada. Foi uma conversa cheia, em que falámos de vários temas ligados ao futuro da inteligência artificial, ou, nas palavras do convidado, o surgimento das chamadas mentes digitais. Ao usar esta palavra, mente, Arlindo Oliveira transporta deliberadamente a discussão da inteligência artificial atual, independentemente dos seus avanços inegáveis, para um futuro mais ou menos longínquo em que poderemos ter inteligência artificial equivalente e, portanto, superior à humana. Algumas das questões de que falámos podem parecer mais técnicas, mas outras, em maior número do que poderia parecer à partida, são essencialmente filosóficas, levando-nos a questionar o que é ser humano e como pode vir a ser o convívio com estas mentes digitais. Sem mais demoras, vamos então mergulhar no mundo da inteligência artificial à boleia de Arlindo Oliveira. Muito obrigado por ter aceito o convite para vir ao podcast. Eu tenho uma certa quase vergonha dos temas anteriores deste podcast, que quase parecem prosaicos comparados com o tema de hoje, que é um tema importante. Há quem diga, aliás, que é o tema mais importante que a humanidade enfrenta hoje em dia, embora provavelmente não haja tanta essa noção na atualidade noticiosa. Mas há muito quem diga isso, e é um tema, sobretudo, que tem uma série de aspectos que é interessante falar. Eu destacava alguns. Desde logo, a evolução recente da inteligência artificial, nos últimos anos, e parte dela ainda não é totalmente conhecida do grande público, como, por exemplo, o chamado machine learning, não é? Portanto, a capacidade dos algoritmos de aprender ou a capacidade dos programas de aprender. Depois, a magna questão se o chamado human level AI, não é? Portanto, a inteligência artificial ao nível comparável com o ser humano, se é possível, e os vários caminhos para a conseguir, que são abordados no seu livro, e essa questão dos vários caminhos é interessante porque não é... Noutros fóruns eu tenho visto, curiosamente, até menos discutida. Portanto, é interessante nós falarmos sobre isso. Depois, a segunda perna desta magna questão, que é a questão da consciência, ou seja, que é uma questão mais filosófica destas todas, que é se existe ou não consciência. E o seu livro tem claramente uma chamada a esta questão porque ele chama-se The Digital Mind e não se chama The Digital Intelligence ou uma coisa assim do género. Ou seja, a palavra mente está lá e, portanto, remete para esta questão que depois é abordada no livro. Para além disso, os perigos da inteligência artificial, que são vários, desde o perigo tipicamente cinematográfico de tomar em conta do mundo até perigos mais realistas, esperemos que mais realistas e, sobretudo, que terão que ser debelados mais brevemente. E, finalmente, como vai ser o futuro, assumindo a inteligência artificial, que é outra questão que é abordada no seu livro. Começando por esta primeira, da evolução recente e do machine learning, isto é um fenómeno ultra interessante porque isto, no fundo, passa-nos de uma realidade em que tínhamos, sobretudo, o chamado Narrow AI, não é? Portanto, eu não sei como é que se traduz em português, a inteligência artificial específica, vamos supor, não é? E começamos a dar passos no sentido de ter uma inteligência artificial genérica. Ou seja, passamos de ter programas que eram definidos para fazer determinada tarefa, que é programas como o programa que venceu o Kasparov a jogar xadrez, por exemplo, e passamos a ter programas que têm a promessa de poder fazer mais do que uma tarefa e, no limite, fazê-las quase todas. E este é um tema muito interessante. Aliás, houve um livro do Pedro Domingos, que faz o prefácio do seu livro, que se chama The Master Algorithm, e o ponto dele é exatamente o algoritmo mestre. Tal como a chave mestra abre todas as portas, o algoritmo mestre é aquele que poderá, metaforicamente, abrir as portas todas. E o que é interessante disto, sobretudo para quem está fora, é que o que parece, e corrija-me se eu estiver a explicar isto de uma maneira demasiado simplista, é que o que até aqui nós tínhamos era um algoritmo que tinha que ser exaustivamente definido e sem erros, ainda por cima, ou seja, tinha que ser definido, tudo tinha que lá estar e sem qualquer tipo de erro. E o paradigma para que nós estamos a passar é um paradigma em que o algoritmo não está totalmente definido e depois é o próprio algoritmo que, com base nos dados, no chamado Big Data, que é o que, entretanto, possibilita isto, que são usados como inputs, consegue aprender por ele próprio, não é? Daí o learning. É mais ou menos isto? Sim. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para estar aqui no podcast. É sempre um prazer falar destas questões e espero que assim também chegue a pessoas que de outra maneira não chegaria. Pois, a pergunta que coloca é interessante, a questão da aprendizagem. Os nomes são sempre difíceis de traduzir. Em inglês é machine learning, ou seja, aprendizagem por máquinas. Em português, geralmente, traduz por aprendizagem automática, mas, enfim, o que interessa é que é uma técnica onde, de facto, os computadores aprendem a desempenhar determinada tarefa.
Esta é uma questão que já me fascina há muitos anos. Aliás, eu há 30 anos, quando fui fazer a tese de doutoramento, há 30 e tal, já achava que era uma questão fundamental, mas na altura ninguém ligava muito. Quer dizer, ninguém ligava não é verdade. Havia pessoas na comunidade de inteligência artificial que ligavam, mas em geral ninguém ligava muito a isso. Era menos execuível, provavelmente, na altura. Não, as tecnologias já existiam, não eram assim tão diferentes desde agora. Eu já explico um bocadinho o que é que variou, porque é interessante. De qualquer maneira, é como disse, portanto, enquanto que na maior parte dos programas de computador que estamos habituados, alguém programou em detalhe como é que eles funcionam, cada janela, cada botão, cada comportamento, cada frase que diz, etc. Quando um programa usa a aprendizagem, é um bocadinho diferente. Portanto, o programa aprende, tem lá um algoritmo, esse algoritmo foi codificado por alguém, mas esse algoritmo o que faz é aprender com a experiência. Por exemplo, pode aprender a reconhecer gatos em fotografias, ou pode aprender português, a reconhecer português falado a partir de texto em português. Detecta padrões, no fundo. Detecta padrões. É provavelmente o teste são de padrões e a generalização a partir de padrões. O que, aliás, pensamos, é um bocadinho o que o cérebro humano faz. Exatamente. O cérebro humano só que também, pior. Só que pior o cérebro. Pior ou por outro? Não, até é melhor, é mais versátil. Hoje em dia ainda é melhor. Ainda é mais versátil. Mas aquilo que os algoritmos conseguem fazer, fazem-no melhor do que nós. Exatamente. Quando especializam numa dada área, os algoritmos às vezes conseguem ser melhor que nós. Mesmo classificação de imagens e coisas desse tipo, reconhecimento de caracteres manuscritos, que é uma questão difícil, já fazem melhor do que os humanos. E, portanto, de facto, é como diz, aliás, a inteligência artificial começou um bocado por as pessoas tentarem especificar como é que se fazem coisas, como, por exemplo, planear, ir do sítio A para o sítio B, ou demonstrar um teorema matemático, ou jogar xadrez, são tudo exemplos de coisas que se tentaram pôr os sistemas a fazer, jogar às damas, etc. E só mais tarde é que apareceu esta ideia da aprendizagem. Embora, curiosamente, o Alan Turing tenha dito logo desde o princípio que fazer um programa deve ser muito difícil, é melhor fazer uma coisa para o computador aprender por si. O Alan Turing, já agora, só para dar aqui algum contexto, pioneiro da inteligência artificial e conhecido pelo filme Imitation Game. Muito conhecido pelo filme, que ele trabalhou no ataque às cifras alemãs em Bletchley Park, mas de facto foi o fundador da computação, tal como a gente a conhece, foi talvez o mais importante, mas também tem um artigo muito influente de 1950, onde ele fala justamente da inteligência artificial. E fala do teste de Turing e como é que se pode distinguir. É o mesmo artigo. Não é? Exatamente. É o mesmo artigo onde ele explica como é que se pode usar um teste para distinguir quando é que um computador tornar-se inteligente. E é nesse mesmo artigo que ele diz, mas a maneira mais fácil de tornar um computador inteligente deve ser fazer com que ele aprenda. É começar com um cérebro simples e depois fazer um computador e depois fazer com que ele aprenda. Mas enfim, isso depois durante muitas décadas não se desenvolveu muito e só recentemente, enfim, as técnicas de aprendizagem já existem há uns 30 anos, mas, 35 mesmo, mas só recentemente é que temos dados suficientes e só recentemente é que temos computadores suficientemente poderosos para elas poderem funcionar nos problemas realmente difíceis. Porque em problemas mais fáceis elas já funcionavam. Por exemplo, analisar se se uma transação de um cartão de crédito deve ou não ser interceptada por ser falsa já é feito há muitos anos, como método de aprendizagem automática. Só que agora, além disso, conseguimos atacar problemas mais difíceis. Podemos pôr um carro a conduzir sozinho, ou a jogar um jogo do Go, que é um jogo complexíssimo, ou a traduzir de uma língua para outra, ou a perceber uma língua falada. São essas coisas que agora se conseguem fazer, porque há mais dados, mais capacidade computacional e algoritmos um bocadinho melhores. Eles não são muito melhores, são só um bocadinho melhores, mas é o suficiente para fazer a diferença. Claro, mas a chave aí está no poder computacional e nos dados. São estas três coisas. Algoritmos um bocadinho melhores, portanto, eles melhoraram os algoritmos, é um facto. Mas não são radicalmente melhores, é ali um pequeno ajuste. Mais dados, muito mais dados, e para traduzir e para trabalhar com isto tudo, muito mais capacidade computacional. Sim. O exemplo que deu do Go, ou do Go, nunca soube exatamente como é que se diz, em inglês dizem Go, mas acho que é porque é parecido com o verbo. Eu lembro perfeitamente de estar a ter uma conversa com um amigo há uns anos sobre isso. E ele dizer que aquilo não se ia resolver. Não, eu confesso que não me lembro o que é que ele dizia, mas lembro dele me estar a explicar na altura, nós estávamos muito tempo a falar sobre isso, da diferença face ao xadrez. Ou seja, o xadrez tinha sido controlado, embora o Kasparov não tenha aceito bem a derrota, mas para todos os efeitos foi. E havia o desafio do Go, que era um jogo muito mais complexo, porque no fundo tem muito mais possibilidades. E o que é interessante aí, e isto vinha no seu livro, sabe o erro, é que o AlphaGo, portanto o programa que fez isso, aprendeu, em certo sentido, aprendeu a detectar padrões e não foi sequer... Não jogou apenas com os dados que tinha, até porque os dados que tinha não eram suficientes para dominar o jogo completamente, porque o jogo tem tantas possibilidades. Mas sabe que há um desenvolvimento muito interessante do Go, e que acabou de sair. Aliás, tenho ali o artigo, depois mostro-lhe no fim, que é, portanto, o AlphaGo, como foi apresentado há 2 anos, não é? Sim. Quando saiu, há 2 anos, em 2015, o AlphaGo aprendeu a partir de partidas que existem em bases de dados jogadas por humanos. Portanto, ele aprendeu o que estava nas partidas, depois melhorou aquilo, não é? É como o ser humano a assistir a uma série de jogos a desenrolar-se na sua frente. Aprendeu e depois acabou por bater o campeão do mundo. Mas no artigo que foi publicado este mês, em setembro, na Nature,
eles treinaram um outro sistema que aprendeu sem usar nenhum conhecimento humano, só a jogar contra si mesmo. Jogou 50 milhões de jogos contra si mesmo. Sim. E este sistema que não usou nenhum conhecimento humano bateu o sistema anterior por 100-0, completamente. É o DQN ou é outro? É o DQN, que é o Deep Q Network, que é outro... Não, é outro diferente. É o AlphaGo. Okay. É o AlphaGo. É o AlphaGo. Ah, ok. É o AlphaGo, só gosto de chamar variante. AlphaGo, não sei quantos. Uma variante. E então, mas o que é interessante é que enquanto o anterior basicamente aprendeu a partir do conhecimento que a raça humana, porque aqueles jogos são campeões, não é? Claro. Aprendeu a partir do conhecimento que a raça humana tinha guardado, não é? E estava em bases de dados, ele aprendeu e aprendeu muito bem, e passou a ser o campeão do mundo. Mas este aqui, basicamente, conseguiu reproduzir dentro do computador todo o processo de aprendizagem do Go desde que ele começou a ser jogado há centenas, milhares de anos, não sei. Portanto, e estes milhões de jogos que ele jogou, sem usar nenhum conhecimento gerado por humanos, transformou-o não só num melhor jogador do que os melhores humanos, claro, que o outro programa. Sim. E o que é mais curioso é que descobriu jogadas e formas de jogar que eram desconhecidas da humanidade. Os isso campeões é olham para lá e dizem, mas isto não é normal, isto ninguém joga assim. E ele de facto descobriu, e é muito interessante. O Go é o último desenvolvimento, eu dou-lhe uma cópia. Okay. Do artigo, é muito interessante. Obrigado. Mas isso é interessante até a outro nível, porque o que o programa fez na prática, se tivesse sido um ser humano a fazê-lo, chamava-se criatividade. Exatamente. Não é? O que é incrível em certo sentido, não é? Porque não era de todo aquilo que acontecia até aqui. Exatamente, mas prende-se também com uma outra questão, que é aquela ideia, que eu também descrevo um bocadinho no livro, e que há outros livros sobre isto, que é, páginas tantas, um sistema pode se tornar tão inteligente que cria mesmo a próxima versão do sistema. Sim. É claro que a singularidade, já lá vamos. Foi num domínio muito restrito, não é? Claro. Não é muito ciência artificial geral, só é bom jogar Go, não faz mais nada. Mas neste domínio muito restrito, houve ali uma espécie de explosão de inteligência, ou seja, o sistema aprendeu contra si mesmo e bateu realmente toda a humanidade, toda a história da humanidade. Mas o domínio é restrito, mas programas deste género têm sido usados... As técnicas são relativamente gerais. Aplicados a vários este exemplo do DQN, que é o exemplo que eu estou a dar de cor, não é que eu tenha visto provavelmente o programa nem nada que se pareça, mas é um exemplo de um caso que também aprendeu sozinho a jogar jogos relativamente simples e vários jogos diferentes. Ainda estamos no terreno dos jogos. Está a falar do Deep QA, exatamente. Que é o da IBM, ligado ao Watson. Não é? E eu tinha ideia até que tinha sido comprado pela Google. Posso estar enganado, mas para o caso também... Acho que Deep QA é o nome que os gajos da Watson, da IBM, deram ao sistema que foi o sucessor do Watson, que ganhou naquele jogo. Ganhou o Kasparov, sim. E isso é interessante porque mostra que, no fundo, juntando a aprendizagem ao facto dessa aprendizagem dar para usar para várias categorias, mostra que há aqui um caminho no sentido da inteligência artificial genérica, que é uma distinção... Mas ainda temos uma limitação, que é os sistemas como existem agora podem melhorar, mas otimizam uma dada função de custo, uma dada objetivo. Não é? O objetivo neste caso é jogar bem Go, ganhar jogos de Go. Nós ainda não temos, um ser humano, quando se desenvolve, um cérebro quando se desenvolve, não está a otimizar nenhum objetivo. Quer dizer, no longo prazo está a otimizar a possibilidade de reprodução, mas isso é uma coisa muito evolutiva, não é? Claro. E, portanto, nós ainda não temos nenhum algoritmo que permita otimizar este tipo de competência geral que um ser humano tem. E aí é que eu acho que ainda há a diferença. Mas tem razão, de facto, as técnicas são muito gerais. Mas a chave estará onde? Ou seja, qual é o objetivo, qual é o obstáculo que é preciso ultrapassar para isso? O que é que teria que ser diferente, por outras palavras? Pois, eu tem que ver com o algoritmo? Se eu soubesse, estava a escrever os artigos e ficava famoso de um dia para o outro. Não é? Eu acho que o problema é que nós, neste momento, todos os métodos de aprendizagem continuam a focar-se na ideia de otimizar um certo objetivo. E, portanto, o objetivo pode ser reconhecer bem, ou guiar bem carros, ou jogar bem Go, ou traduzir bem de uma língua para outra, mas é um objetivo concreto. E nós não conseguimos dizer que uma criança, quando está a crescer, está a otimizar um objetivo concreto, não é? Nós não sabemos, não há nenhum objetivo. Sim, é difuso. Portanto, eu acho que a criança tem interesse em muitas questões e aprende muitas coisas, etc. E eu acho que é isso que ainda nos falta. É uma métrica que consiga guiar os algoritmos para obter esse tipo de inteligência artificial geral. E devo dizer que, ao contrário do que eventualmente se possa às vezes perceber das notícias nos jornais, que ele saiba, não há nenhuma proposta concreta para fazer isso. Todas as pessoas estão a trabalhar num problema específico. Claro. Não há ninguém, eu também não acompanho toda a literatura, mas que eu nunca vi ninguém... Tenho aqui um algoritmo que pode ser o embrião de desenvolver uma inteligência artificial genérica. Que eu saiba, isso não existe, nunca foi publicado. Exatamente. Não, mas acho que um dia pode existir. Claro, mas eu próprio fiquei com essa impressão, porque
embora esse tema da inteligência artificial genérica seja muito discutido, seja academicamente, seja até muito filosoficamente, na prática os esforços que estão a ser feitos, e percebe-se porque esses esforços têm interesses comerciais, são muito mais de inteligência artificial restrita, ou seja, lá está aplicada a um determinado fim, do que propriamente da geral, que continua, no fundo é aquilo que se acredita-se que se progredirá para ali, mas porventura o benefício estaria tão dilatado no tempo que não justifica o investimento inicial ali. Mas e depois também é tal coisa, como disse, as motivações disto são económicas. Não é? Neste momento não há ainda um grande benefício económico em desenvolver uma inteligência artificial geral. A gente não precisa de uma pessoa num computador, o que a gente precisa é de um condutor de automóvel, ou de uma pessoa para atender chamadas num call center, ou de um tradutor, não é? Isso dá jeito. Mas desde que ele traduz, a gente não precisa que ele seja inteligente noutros aspectos. Portanto, eu acho que tem um bocadinho a ver com isso. Mas, para dizer a verdade, nós também ainda não temos a tecnologia para desenvolver uma inteligência artificial geral. Começamos a ter a tecnologia para desenvolver sistemas muito avançados em aplicações específicas. Exato. Não, e provavelmente, pensando rapidamente sobre o assunto, olhando para a frente, até me pareceria mais lógico que se chegasse à inteligência artificial geral pela junção das várias específicas. Pois, é uma possibilidade. Mas está a ver que a vantagem económica não é óbvia, não é? Porque é que você havia de querer juntar um computador que joga bem Go com um computador que traduza bem e um que guia bem automóveis? É um taxista que sabe discutir Go, quer dizer, não há assim uma vantagem económica muito óbvia. Pois depende, se entrar no domínio social, eu vejo grandes vantagens. Antes de entrar aí. Pois, talvez. E um condutor automático de carros que consiga discutir as notícias do dia, se calhar já é mais interessante. Se há coisa que a história da tecnologia ensina, as tecnologias com maior sucesso são aquelas que aumentam a sociabilidade das pessoas. Sim, claro. E muitas vezes até havia tecnologias promissoras por não conseguirem fazer isso, não tiveram mercado. Aliás, até havia aquele. Não sei exatamente quem fazia o comentário, nem sei se sabe, mas havia um comentário engraçado quando se inventou o telefone, que alguém perguntava, mas para que é que isto serve? Não é? Se eu quiser falar com o meu vizinho, vou ter com ele. É verdade, é esse mesmo. Por acaso não lembro onde é que diz, mas há essa história. Eu também não, mas tem piada, porque lá está, é mais um daqueles. Ninguém percebeu qual era a utilidade do telefone. Exatamente. Quando na prática, ao contrário, o sucesso do telefone veio justamente de aumentar. Interligar os exatamente, a possibilidade da pessoa estar sempre ligada. Mas esta questão, voltando a esta questão, ou por outra, dando um passo à frente, a questão deixando de olhar para os desafios do presente e, no fundo, olhando para aquilo que pode vir a acontecer, partindo deste pressuposto de que as limitações que existem são limitações de grau de desenvolvimento e não limitações físicas, dir-se-ia que o Human Level AI que eu falava no início, portanto, a inteligência artificial ao nível cognitivo do ser humano, e provavelmente, uma vez chegando lá, é muito melhor do que o ser humano, não é? Porque toda a inteligência específica artificial foi desenvolvida, é melhor no ser humano do que o ser humano naquilo que faz. Esse objetivo no mínimo décadas de distância, mas ainda assim é um objetivo que, na sua opinião, a partida é atingível. Não me parece uma coisa impossível. Não é? É preciso dizer que nós percebemos relativamente mal a inteligência humana. Pois, esse é o grande desafio, percebemos relativamente mal o funcionamento do cérebro humano. Nós temos alguns princípios, mas não percebemos. Eu partilho muito uma opinião, que aliás, de vários filósofos, mas do Daniel Dennett em particular, que é o cérebro humano é um conjunto de agentes mais ou menos autónomos entre si, não é? Um trata da comida e outro que trata de sei lá, coisas amorosas, e outro gosta de pensar, e outro gosta... São agentes mais ou menos autónomos que depois funcionam como uma espécie de uma sociedade. Aliás, há um livro, Society of Mind, do Minsky, acho eu, que fala nisso. E nós, a inteligência humana, é o resultado destes agentes todos que interagem uns com os outros e depois, no fim, dão um pensamento, dão uma atuação consciente e um pensamento consciente. Se de facto a mente humana for isto, e eu partilho desta opinião, então eu acho que a maneira de chegar à mente digital artificial é exatamente essa. É nós percebemos um agente que trata de uma certa motivação, outro agente põe-se isto tudo junto e depois no fim daquilo sai dali qualquer coisa a que em última análise nós vamos associar um comportamento parecido com o humano. Quer dizer, também há muitos humanos que só têm 2 ou 3 motivações e também não são particularmente interessantes, outros que são muito diferentes. E, portanto, eu acho que vem um bocadinho daí. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, eu acho que não há nada de particularmente mágico na mente humana. A mente humana são um conjunto de agentes, muitos deles foram desenvolvidos pela evolução ao longo de milhões de anos. Depois há aqui toda uma coerência que é um bocadinho imposta artificialmente. Aliás, se leu a parte sobre a consciência, percebe que a consciência é uma coisa muito obscura. Já lá vamos. Que de alguma maneira existe para dar coerência a tudo isto, a estas diversas motivações que cada pessoa tem, etc. E não me parece impossível que, à medida que fomos dominando cada vez melhor a capacidade de criar agentes específicos, se juntarmos vários deles, comecem a aparecer coisas. Por exemplo, podemos ter um assistente em casa que trata
das compras e da agenda e das viagens, não é? Há páginas tantas, podemos, olha, então aprende qualquer coisa sobre música para eu poder discutir música. E começa a criar-se ali um embrião de uma mente relativamente rica, embora não seja mais do que a junção de mentes específicas. Mas isso é nessa lógica incremental, ou seja, de ir adicionando características... É uma lógica incremental, mas se eu tiver um sistema suficientemente poderoso, imagino que eu tenho, não é assim muito difícil, eu tenho lá em casa a Alexa, não é? E as miúdas falam muito com a Alexa, e a Alexa ainda é um bocadinho simplista, mas já dá para conversar com ela, a gente pode ver o que aconteceu hoje na Catalunha, ela diz, não sei quanto já foi presa, etc. Às vezes não percebe, geralmente percebe. Mas se em cima daquilo eu vou ter sistemas mais sofisticados e tiver a dizer, olha, agora aprende sobre Mozart, depois falo sobre, percebe? Começamos a ter ali uma coisa com a gente que é relativamente interessante, não é só uma coisa cega, não é só como o motor de busca da Google, a gente é uma coisa que tem um estado, não é? Cria um estado e depois à noite dizem, olha, estive a aprender sobre o Mozart, quero ouvir a Klein Art Music, nunca ouvi, ponha lá e tal. Portanto, está a ver? Não é assim tão difícil imaginar que seja possível construir até incrementalmente, uma mente cada vez mais rica, em que cada uma das componentes é uma coisa relativamente específica e dirigida, não precisa de ser um Einstein. Claro, mas isso é admitindo que o processo é feito, no fundo, a continuar aquilo que temos. Sim. E essa é uma questão interessante, a obtenção desse estado pode ser independente da compreensão absoluta do cérebro humano. Pode, eu acho que sim. Eu acho que a gente nunca vai compreender o cérebro humano. A gente nem sequer consegue compreender um computador. Não há ninguém que consiga compreender como é que esse computador funciona, está a ver? No transistor, não sei quanto é que está lá dentro. Ninguém sabe isso. Portanto, a gente pode muito para perceber os princípios gerais de funcionamento do cérebro humano. E isso acho que é o melhor que conseguimos fazer. Compreender em detalhe, eu acho que nunca ninguém vai perceber. Pelo menos não uma pessoa. Tem de ser 1 milhão de pessoas para perceber um cérebro, mas isso também não tem grande interesse. Imagino que há 1 milhão de pessoas que se dedicam a estudar o seu cérebro e sabem tudo sobre cada neurónio. Mas isso também não serve de nada. Não, se estiver mapeado, pode servir, não é? Não, porque aquilo é muito complicado, está a ver? Não há E varia de pessoa para pessoa. E varia de pessoa para pessoa. Portanto, não há ninguém que consiga ter na cabeça o que é que está na gate de cada transistor num computador destes, que é uma coisa muito mais simples que o cérebro humano. Claro. Nunca ninguém vai conseguir ter na cabeça como é que funciona. Agora, não, mas aqui é uma coisa simples, tem 2 ou 3 moldes, mas o cérebro não é assim, aquilo é uma geringonça. O cérebro é uma geringonça que foi criada pela evolução, portanto não há ali um módulo que faz a fala e um módulo que faz a visão e depois manda uns... Está tudo interligado. Aquilo é uma coisa. Não, a questão, falando superficialmente, porque não sou neurologista, mas esse é um dos puzzles, em certo sentido, da ciência, é o quão pouco ainda se sabe do cérebro humano. Exatamente. E mesmo compreendendo, não é líquido, quão bem é preciso compreender os princípios gerais ou quão fundo é preciso ir nessa generalidade para perceber o suficiente para conseguir reproduzir numa... Mas, o que eu quero dizer com isto, por exemplo, a gente pode perceber os princípios gerais, ainda não percebemos. Podemos vir a perceber os princípios gerais. Podemos saber que os neurónios prolongam, que os axónios se desenvolvem de uma certa maneira, de acordo com os certos indícios químicos, biológicos, etc. Agora, quando isto tudo está junto e temos ali bilhões de sinapses a disparar e tal, perceber onde é que está representada a imagem da sua avó, que está lá alguns. Isso é uma coisa, deve estar lá 1 milhão de neurónios que, quando disparam de uma certa maneira, representam a avó, mas e se disparar de uma maneira um bocadinho diferente é o avô, está a ver? Portanto, claro. Eu acho que essa compreensão nunca vai acontecer. É preciso perceber como funciona, não necessariamente onde é que está cada... A gente pode perceber os princípios gerais, até pode perceber os princípios gerais de maneira a conseguir reproduzi-los. Sim. Mas isso é uma coisa. Mas depois disso, agora perceber o detalhe fino, eu acho que isso é muito difícil. Mas para fazer o seu livro refere várias hipóteses de lá chegar. Uma delas é uma hipótese mais sintética, digamos assim, que era no fundo... Sim, era um bocadinho que eu estava a referir. Exatamente. Tem uma gente aqui para isto, outra para aquilo, depois vai juntando aquilo, etc. Exatamente. E há outra que é mais natural, acho que é até o adjetivo que é usado, que é tentar, que é mesmo pegando no cérebro humano e no fundo transportá-lo. Depois há 2 maneiras. Eu proponho 3 maneiras. Uma são via sintética. Né? A gente pega no Google, vai melhorando o Google, vai falando com o Google ou com a Alexa ou alguma coisa dessas e aquilo vai se tornando mais sofisticado, mas não há nada que tenha ali a ver com o cérebro. Exatamente. O Google, os algoritmos do Google são poderosíssimos, mas não há praticamente nada, ou mesmo nada lá que tenha a ver com a maneira como funciona o cérebro. Portanto, a segunda maneira é pensarmos, a gente vai perceber suficientemente dos princípios que organizam o cérebro para conseguir simulá-los e reproduzi-los num computador. E então a gente cria num computador e faz o desenvolvimento de um cérebro no computador. Ou dos princípios que criam um cérebro. E se isso funcionar, é difícil, mas se isso funcionar, no fim podemos ter ali uma simulação de um cérebro que funciona como o cérebro real. E que fala, e que sente. Claro. É claro que isto é complicado. Temos de lhe dar estímulos, não é? Pois, esse é o grande desafio. Tem de ter visão, e tem de ter som, e tem de ter tato, tem de ter tudo isso.
porque nenhum cérebro se desenvolve naturalmente se não tiver estímulos visuais. Tem que ter todos os inputs que o cérebro está construído para receber. Essa é a segunda maneira. Eu acho que essa é viável, dentro, não sei, dezenas, uma centena de anos. Em breve, eu acho que essa é uma possibilidade. Podemos vir a perceber suficientemente dos mecanismos de desenvolvimento do cérebro para fazer isto. Depois a terceira, que a meu ver é que levanta mais questões filosóficas, embora esta já levante bastantes, que é copiar mesmo um cérebro. Exato. Pega o cérebro de uma pessoa, ou com técnicas de imagem, ou mais provavelmente cortando às fatias, percebe-se exatamente como é que está ligado, copia-se aquilo para um computador e simula-se um computador. Como cortando as fatias, merece aqui a nota que implica que a pessoa está morta. Que a pessoa está morta. Ou morre no processo. Exato. É claro que o do cortar as fatias provavelmente só tem interesse se a pessoa tiver com uma doença terminal, mas claro. Com uma doença terminal, como sabe, há muitas pessoas que já congelaram o cérebro ou o corpo inteiro, dependendo. Exato. E que têm a esperança de um dia vir a ser ressuscitadas por esta via ou por uma via parecida. Eu acho que essa é, de facto, uma tecnologia muito difícil, mas levanta, de facto, aquela questão um bocadinho interessante da imortalidade, que é a pessoa pode morrer aqui, mas depois apareceria novamente num mundo virtual, exato, simulado num computador, e a imortalidade e possivelmente pode parecer uma ideia meio maluca, mas a ideia da imortalidade, porque vamos para o céu, também é relativamente maluca, não é? Portanto, sim, claro. Nenhuma delas é particularmente... Sim, dá particulares garantias, não é? Não era terreno virgem. Nós já falámos da questão dos limites ao estudo do cérebro humano e eu achei interessante a sua resposta, porque no fundo implica que não é necessário nós compreendermos completamente o cérebro humano para ser possível ter inteligência artificial ao nível do ser humano. Existe outro limite possível, que me parece ser muito pouco... haver poucos defensores na comunidade, seja académica, seja profissional dele, que tem que ver com a lei de Moore, não é? Portanto, tem que ver com a questão do crescimento exponencial da capacidade de computação. Não é? Essa, aliás, é uma das questões que o seu livro explica, que é pouco intuitiva para quem está fora desta área, porque o ser humano está habituado a que as coisas progridam numa lógica não exponencial. Não é? E a lógica exponencial... Aliás, se quiser explicar rapidamente isto, eu acho que seria interessante o ouvir, porque vai explicar de certeza melhor do que eu, porque ela é particularmente contraintuitiva, não é? Nós não estamos habituados a que isso aconteça. Pois, quer dizer, portanto, as evoluções exponenciais são aquelas funções que em cada instante de tempo, digamos, multiplicam por um fator constante. Por exemplo, uma coisa que duplica, não é? Eu dou lá o exemplo muito conhecido dos grãos de arroz no tabuleiro de xadrez, que é um exemplo muito conhecido. Exato. Que quando se pusermos um grão no primeira casa de um tabuleiro de xadrez, 2 grãos na segunda, 4 grãos na terceira, etc., até a 64ª casa, o número total de grãos de arroz que é preciso para fazer isto é a produção da Terra durante 500 anos, né? que é altamente contraintuitivo e tem a ver com estas questões da evolução exponencial. E a evolução da tecnologia também é exponencial. Portanto, a lei de Moore é a mais conhecida, que diz basicamente que o número de transistores que é possível pôr no circuito duplica a cada 2 anos. Exato. E isto não parece muito num ano, duplicou, depois em 2 anos duplicou, em 4 anos quadruplicou, já é pior, mas à medida que vamos andando, isto criou desde umas coisinhas que tinham meia dúzia de transistores até dos computadores agora que têm milhares de milhões de transistores e um potencial que era completamente insuspeitado quando esta evolução continuou. E de uma maneira ou de outra há várias tecnologias que tendem a ter esta evolução exponencial e nós temos de facto, e eu às vezes faço umas apresentações sobre isto e começo justamente com estas extrapolações, e nós somos muito maus a prever evoluções exponenciais, porque tendemos sempre a subestimar a evolução a longo prazo. E às vezes até a sobreestimar a evolução a curto prazo. Aliás, esta lei não é minha, lamentavelmente, tem um nome, que é a lei da Mara, que é, em termos tecnológicos, nós tendemos a sobreestimar a evolução no curto prazo e a subestimar no longo prazo. Sim. E é engraçado, porque isso é observável culturalmente. Eu acho que isso é muito observável. Mas em relação à questão do exponencial, há um ingrediente fundamental para explicar esta questão, que é: ele cresce exponencialmente porque cada fase de crescimento acontece sobre as fases anteriores. Exatamente. É como uma célula. Alimentada. É como uma célula que se duplica, não é? As células. O Darwin dá esse exemplo nos elefantes, que é um exemplo interessante. Enfim, mas pensando numa célula, divide-se em duas. Pode falar do exemplo dos elefantes, que eu acho um exemplo com muita piada. Portanto, o exemplo dos elefantes, mas pronto, a célula divide-se em duas, depois as duas, cada uma divide-se a 4, depois cada uma das 4 dá 8, e portanto temos a mesma coisa do jogo de xadrez. O Darwin dá o exemplo dos elefantes, que é um exemplo interessantíssimo. Eu posso contar uma coisa aqui que não está no livro. O Darwin fez a conta, a cada 30 anos um par de elefantes tem um par de crias. Exato. E faz isto 3 vezes. Tem aos 30, aos 60 e aos 90, que é uma coisa lenta, isto parece que não vai lá nenhum. E agora, ele disse que ao fim de 500 anos havia, salvo erro, 8 milhões de elefantes, não me lembro bem do número. E ele enganou-se, não foi? Mas enganou-se a fazer as contas. De facto, ao fim dos 500 anos só há, acho que são 500 e tal elefantes, uma coisa assim, umas centenas de elefantes. Mas mesmo assim ele tinha razão, porque ao fim de 10 mil anos já há um número de elefantes que não caberia no sistema solar inteiro. E ao fim, os números são muito interessantes, estão aliás num post do meu blog.
porque, de facto, mesmo uma evolução exponencial assim relativamente lenta, quando passa após milhares de anos, a coisa explode de uma maneira brutal. E eu acho que isso é de facto, muito contraintuitivo e muito interessante. Claro. Eu lembro quando era miúdo, havia um desses enigmas, não era bem uma espécie de mistura, não era bem uma anedota, porque não era uma graça, mas perguntava-se a alguém se era possível dobrar o papel. Exatamente, a chegar à Lua. Pode dobrar 30 vezes ou 40, já não lembro quantas vezes. Já não sei quantas era, mas é engraçado, porque abstraímos agora aqui dos limites a dobragem de papel sobre papel numa escala. Mas é fácil, se você dobrar 10 vezes, fica com 1000 folhas de papel. Se dobrar 20 vezes, fica com 1 milhão de folhas de papel. Exato. 1 milhão de folhas de papel, mesmo que aquilo seja muito fininho, já dá vários quilómetros. Exatamente. Portanto, se dobrar 30 vezes, dá 1000 milhões de folhas de papel. Se a gente pensar, é fazer as contas, mas aquilo provavelmente chega à Lua. Claro. É claro que não se consegue dobrar o papel 30 vezes, mas é exatamente... Não, e nas últimas operações está-se a dobrar já sobre um número tão grande que cada passo vai aumentando, não é? Essa é que é... Mas isto para dizer, esta é a base, no fundo, do progresso tecnológico nos últimos... E o livro está um bocadinho construído sobre essa questão. Exatamente. E é muito grande parte do argumentário em relação ao futuro da inteligência artificial tem que ver com isso. Tem a ver com isso. Depois há outro lado que é todos os crescimentos exponenciais têm limites. No caso dos elefantes havia um limite evidente, que eles iam morrendo. Não é? E no caso do ser humano acontece a mesma coisa, embora o mundo esteja sobrepopulado, não deixa de ter limites a esse crescimento. Neste caso há quem diga há quem diga até que se já atingiu esse limite. Sim, há quem diga, e aliás o Pedro Domingos, no seu livro até defende isso, que nós assistimos a uma altura de rápido crescimento e vamos assistir a uma altura de rápido crescimento. E eu não tenho a resposta definitiva sobre isso e até aceito que é uma boa possibilidade. Mas eu acho que nós temos aqui de escolher uma de duas, que eu acho das duas uma. Ou a evolução vai continuando a acelerar, uma coisa que é mais ou menos exponencial por causa dessa ideia, que constrói sobre as suas próprias avanços, constroem-se novos avanços. Ou então não. Ou então houve uma evolução muito rápida, não é? Desde que começou a Revolução Industrial. Até agora temos aqui 200 ou 250 anos de evolução muito rápida, mas agora vai faltar ao ser humano criatividade, vai faltar capacidade de execução. E a páginas tantas, a gente pensa, isto agora vai desacelerar, portanto daqui a 100 anos a malta ainda vai andar com o iPhone 20, não é? Sim. E daqui a 1000 anos a malta vai andar com o iPhone 30, mas é muito parecido. Os miúdos andam nos autocarros com os iPhones e a coisa mudou. Portanto, esta é a alternativa também, porque há duas alternativas. A gente acredita que isto vai mudar muito e vai mudar cada vez mais rapidamente e daqui a 1000 anos a gente não reconhece a sociedade. Ou então é outra oposta, que é, isto vai ficar tudo muito aborrecido porque as coisas não mudam quase nada. Eu acredito na primeira. Acredito que as coisas vão continuar a mudar muito rapidamente. E acredito que nós, neste momento, não temos as ferramentas mentais para imaginar o que é que será a civilização daqui a 1000 anos. Mas aceito que a outra hipótese também é possível. Que a gente viveu aqui uma idade de ouro do desenvolvimento tecnológico. Mas agora a gente já não vai conseguir, a lei de Moore vai cair, já não vamos conseguir pôr mais transistores no chip. A malta já não consegue lembrar-se de mais nada para pôr num telemóvel além do que está lá. Claro. Etc, etc. E, portanto, a civilização daqui a 1000 anos vai ser muito parecida com o que temos agora. Os telemóveis um bocadinho mais rápidos, mais pequenos ou maiores, não sei, etc. Eu não acredito muito nesta segunda hipótese, acredito mais na primeira. Mas sou a primeira a dizer, é possível, pode acontecer. Claro. A gente viveu agora uma idade bestial e agora os próximos 800 anos, 1000 anos, vão ser uma estucha. Pode ser. Sim, é como se a resposta no início, se a pessoa soubesse. Exatamente. Se a pessoa soubesse, estaria a escrever sobre o assunto. Eu acho difícil, apesar de tudo, imaginar uma estagnação, embora a Idade Média, por exemplo, não foi tão parada em termos tecnológicos como se pensa. Mas ainda assim, comparativamente com o pós-Revolução Industrial, era bastante parado. Os gajos não tinham transistores, não tinham telemóveis, não tinham eletricidade, não tinham transportes, não tinham máquina a vapor. Portanto, agora temos muita coisa em cima disto. Não é? E temos muita malta a pensar no que é que se pode fazer com isto. Pois, sobretudo isso, exatamente. Não é? Embora nos falte, que é uma questão interessante, nós temos muito pensamento direcionado como nunca tivemos, temos muito pouco... Mas não sei se esse modelo era possível de subsistir, mas temos pouco daquele pensamento diletante como existia. Sim. O Darwin era um exemplo disso, não é? Sim, é verdade. Que é interessante pensar nisso. Mas tínhamos muita gente, sabe? Mas nos tempos do Darwin havia uns milhares de pessoas que eram cientistas, que aliás eram geralmente as pessoas que tinham dinheiro. Exatamente, aquilo era um hobby para eles. Era um hobby. Mas agora não, nós agora temos milhões de cientistas e centenas de milhões de engenheiros e de coisas a trabalhar nestas coisas. Portanto, é verdade que cada um deles se calhar tem menos liberdade. Exato. E liga com aquela questão inicial, não? Eles estão a investigar aquilo porque são pagos para investigar. Mas são muitos. Não, evidente. E claro, basta um deles ter uma ideia brilhante. Claro, essa é que é a questão. Eu trouxe esta questão porque já pensei sobre isso, acho interessante, não é? No fundo, nós tendemos sempre a achar que a sociedade vai progredindo e esse é um campo em que regrediu em certo sentido, não é? Porque havia ali um conjunto de pessoas
que tinham liberdade por razões perversas, não é? Porque entretanto tinham outro a trabalhar para eles em condições normalmente não excepcionais. Mas isto prende-se com uma questão interessante e que eu vi um artigo, tinha a ver com a singularidade, se calhar até podemos ir para essa zona, mas que é, nós não sabemos como é que a inteligência artificial vai evoluir, mas como essa pessoa argumentava nesse artigo, esse autor é assim, até pode ser que a comunidade toda esteja um bocadinho às escuras e que está a trabalhar nos algoritmos mais ou menos coisas, mas basta uma pessoa fazer um breakthrough. Por exemplo, agora foram os tipos da DeepMind que fizeram aquilo com o Go, que ninguém pensava que era possível fazer. Portanto, basta uma pessoa fazer, porque com as comunicações que temos, a sociedade que temos, tudo isto, o breakthrough pode aparecer de qualquer lado. E neste momento eu tenho milhões de pessoas a trabalhar em ciência artificial e em machine learning. Portanto, basta um deles ter uma ideia brilhante, está a ver? Claro. E isso, basicamente, leva toda a comunidade para esse novo local. Portanto, realmente, uma inteligência artificial genérica pode aparecer muito mais cedo e mais inesperadamente do que se está à espera. Porque basta haver uma pessoa que tem uma ideia brilhante. Então, se calhar o céu funciona assim, vou experimentar. E de repente, claro, essa é a grande dificuldade na área da ciência da pessoa prever. Aliás, ouvi um exemplo muito engraçado, agora não me ocorre o nome da pessoa em causa, mas na véspera de ter havido sucesso na exploração da energia nuclear... Sim, esse é muito conhecido, é o Enrico Fermi. Exatamente. O Enrico Fermi, em 1939, portanto, a primeira bomba notou em 45, mas a tecnologia era conhecida. Exatamente. O Enrico Fermi, em 39, perguntaram-lhe o que é que ele achava se era possível criar fissão nuclear controlada, portanto, um mecanismo que leva aos atómicos. E ele, em 39, disse, eu tenho 90% de certeza que isso não é possível. Okay? Depois, em 1942, salvo erro, portanto, um ano antes de eles terem conseguido pôr a coisa a trabalhar, perguntaram-lhe quanto é que ele achava que aquilo ia demorar a conseguir. Ele disse, isto vai demorar muitas dezenas de anos. Nesta altura já acreditava que era possível. Sim. Mas isto vai demorar muitas dezenas de anos. E um ano depois os gajos tiveram a primeira reação em cadeia no reator, que foi feito num corte de squash lá nos Estados Unidos. E, portanto, as pessoas não... Há muitas vezes, os próprios pessoas que estão entre as coisas subestimam coisas. E houve uma conversa interessante. Aqui há um ano atrás houve uma conferência onde se tentou, sobre a inteligência artificial, sobre a especulação do futuro, e tentaram ver. Mas digam lá coisas, de certeza vocês acham que em 10 anos nós não conseguimos fazer com a inteligência artificial. Eu vou registrar aqui, vou tomar nota. Exato. E ninguém conseguiu atravessar-se a dizer uma coisa, porque ele disse... o que ele disse, se as pessoas fizerem uma coisa muito... porque assim, se fizer uma coisa muito difícil, não é? Também não é de espantar que seja em 10 anos. E se for uma coisa muito fácil, a probabilidade de estarem errados é muito grande. Exato. Portanto, ninguém se conseguiu atravessar assim com nenhuma coisa. Esse exemplo é interessante. Depois alguém disse, não, temos um robô que arruma a cozinha depois de um gajo cozinhar, e isso em 10 anos não vamos ter. Talvez não. Mas é interessante, portanto, temos de ir para coisas que são... Se tiver um robô que arruma a cozinha, aquilo é muito complicado, porque aquilo é um ambiente muito pouco estruturado. Claro, e varia imenso. E há outra questão ainda engraçada, antes de avançarmos para a consciência de que eu falei há pouco. Há outra questão ainda que é... Há outra forma como isto se pode desenrolar, que é dos progressos ao nível da biologia, no fundo, convergirem com os progressos ao nível da inteligência artificial e se quase deixar de ser necessário a inteligência artificial chegar lá sozinha, porque a pessoa consegue prolongar a vida humana indefinidamente. Sim. E, no fundo, criar uma espécie de quase um cyborg, não é? No fundo, a junção entre uma coisa e outra. Sim, o meu livro não é tanto sobre esse assunto. Eu sei que não. Aliás, o livro até refere que... Isso é uma questão muito interessante, mas não é para este livro, porque essas mentes não seriam digitais. Nós, de facto, eu acho perfeitamente possível que, através da engenharia genética, do nosso conhecimento cada vez melhor dos mecanismos biológicos, seja possível controlar a gênese de... Ou seja, é relativamente fácil identificar componentes no genoma que estão relacionados com a inteligência. Isto é uma análise que é possível fazer e, provavelmente, nesse caso, nem são mais publicadas, porque isto é uma coisa, como deve calcular, muito sensível. Exato. Mas, quer dizer, se eu disser que há componentes do genoma que estão relacionados com a altura das pessoas, já ninguém se chateia, não é? Toda a gente acredita. Portanto, há coisas que estão correlacionadas e com outras, e com o peso da pessoa, e com a cor dos olhos, etc. Quando falo de inteligência, fica a gente um bocadinho nervosa, porque é uma chatice. Claro, é um tema delicado. É um tema delicado. Mas parece-me perfeitamente razoável que a engenharia biológica venha a sugerir a possibilidade de, tecnicamente, existir essa possibilidade. De eu fazer uma mutação nas células originárias que tenha tendência, que no resto seja inofensiva, e que tenha tendência a aumentar a inteligência média da pessoa. Isto aqui, como deve calcular, é um tema só por si, também dava um podcast. Mas... E quem diz isso diz outras coisas, controlar doenças, a pessoa ser menos sensível a doenças neurodegenerativas, prolongar a vida, há uma série de mecanismos e neste momento a engenharia genética está... Portanto, existem outras vias que não têm nada a ver, ou só muito indiretamente é que têm a ver com computadores, que
também permitiriam alterar profundamente a maneira como vemos isto. Não? Mas, de facto, não é sobre isso que falo no livro, e, portanto, esse é um outro assunto. Eu também trabalho em bioinformática e na análise, na correlação entre as características do genoma e as características dos organismos, do fenotipo. Há muito trabalho aí que pode ser feito. E há muito dele que também tem consequências éticas extremamente difíceis. Exato. Nomeadamente tudo o que seja introduzir alterações genéticas na linha somática, na linha que depois conduz a todas as outras células. Claro. Toda a investigação nessa área é altamente polémica. Não é? A questão da consciência, de que eu falava há pouco, é a questão mais filosófica de todas. Aliás, até a consciência é um barbicacho. É um grande barbicacho e, em certo sentido, também é mais interessante. Há aqui dois polos opostos, não é? Há quem diga que é aqui que está a essência da questão, e há quem diga que isto basicamente não tem relevância nenhuma, porque é evidente que... E há quem diga que é uma ilusão. É esta a segunda tese, não é? No fundo, a consciência não é nada, não é? Aliás, essa é uma das perguntas, que é a consciência... Há quem tenha essa visão de que a consciência não é mais do que uma ilusão e que tudo aquilo que não é o raciocínio consciente, tudo que tem a ver com, por exemplo, com emoções, resulta simplesmente dos mesmos circuitos a ocorrerem no cérebro, nós é que temos uma percepção deles diferentes, não é? Pois, o livro, numa parte pequena, e portanto não pude aprofundar, aborda um bocadinho a questão da consciência, que a mim sempre me fascinou, porque todos nós sabemos muito bem o que é a consciência, sabemos que somos conscientes, temos a nossa linha de consciência, etc. Depois, quando tentamos espremer aquilo fica um bocadinho mais complicado. Exato. E então, para uma pessoa que trabalha em computação, fica ainda mais complicado. Eu nesse aspecto, fui muito influenciado por alguns pensadores, nomeadamente o Daniel Dennett, mas apresento alguns argumentos no livro. E prende-se com aquela história ele também tem um nome para aquilo, de Multiple Drafts Model, né? Daquilo não tem tradução para português, mas basicamente é esta ideia de que a nossa mente é um conjunto de agentes mais ou menos inteligentes e eles fazem mais ou menos o que lhes apetece, não é? Mas nós só fazemos uma coisa, somos uma pessoa só, e depois no fim criamos uma consciência que é a maneira de descrever o nosso percurso através da vida. É o repórter. Exatamente, é aquela metáfora do repórter. O repórter não é grande coisa como... para dizer que a consciência é uma coisa bestial, não é? Que o repórter é uma espécie de... está ali, vai vendo o que é que acontece e depois... Mas há uma série de evidência experimental para a história do repórter. Alguma dela está no livro. Nomeadamente aquelas primeiras experiências com split brain patients, pacientes que têm as duas metades do cérebro separados e, portanto, têm dois agentes completamente autónomos dentro do mesmo cérebro e depois um deles justifica as ações do outro para não os tenham influenciado. E aquelas experiências dos timings do Libert... A questão mecânica, não é? Da pessoa... A questão mecânica, a pessoa diz, quando é que tomou a decisão? E a pessoa, obviamente, já tomou a decisão antes de perceber que tomou a decisão, que é uma coisa muito estranha. Mas todas essas apontam um bocadinho o mesmo sentido, que, de facto, a consciência é mais um repórter, que, de alguma maneira, conta uma história coerente de todas as coisas que a gente fez, do que alguém que está antes e que toma as decisões por nós, o que é uma coisa muito... perturbante, pelo menos para mim. Não é? Sim, é desconcertante, não é? A pessoa fica... muito desconcertante, Agora, obviamente, eu no livro não tenho tempo para abordar isso em profundidade, e há um bocadinho lá, mas está lá justamente para argumentar que talvez a consciência não seja uma coisa tão mágica como isso tudo. E talvez um sistema, por exemplo, como aquele que eu há bocadinho sugeri, de um sistema que vai tendo vários agentes e vai comportando, se calhar a páginas tantas nós seremos capazes de lhe dar... de perceber consciência naquilo, talvez. Se eu perguntar ao Alex, mas porquê é que agora pôs essa música a tocar? Porque ontem você me pediu para eu investigar sobre o Mozart. Se ela conseguir fazer isto, não é muito difícil pensar que um sistema possa fazer isto. Claro. Páginas tantas, a gente começa ali a pensar se não há ali alguma coisa mais, além de uma resposta puramente mecânica. Exatamente, sim. A partir do momento em que traça o padrão... Exatamente, traça um padrão, detecta um padrão, quando tem uma história para contar, não é? E porquê é que eu lhe pedi sobre o Mozart? Porque você estava farto de ouvir os Pink Floyd. Está a ver? Eu consigo programar um sistema que faz mais ou menos isto. Só que, páginas você começa a colocar consciência, livre-arbítrio. Está a ver? Isto é... Não, a questão da consciência é que é uma... Lá está. Era aquilo que o Arlindo falava há pouco. É uma destas coisas. Se a pessoa perguntar na rua, perguntar a uma pessoa na rua, sabes o que é consciência? Toda a gente dirá que sim. E, no entanto, é uma coisa que nem filosoficamente, quanto mais cientificamente, há um consenso em relação a ela. Não é? Cientificamente é impossível. Não há nenhum teste para a consciência. Exatamente. E a palavra é polissémica, ela própria. Por exemplo, a consciência tem que ver com a noção de existir, no fundo, em certo sentido, não é? Tem que ver com intencionalidade. Aliás, o John Searle, que é quem no fundo, julgo que foi o primeiro, ou pelo menos o primeiro
corporizar esse argumento de uma forma... John Searle é muito defensor de uma mágica qualquer nos cérebros que cria coisa. Assim, eu não concordo muito com ele. Sim, mas é uma pessoa que pensou muito profundamente sobre isso. E ele fala verdade, a consciência tem uma série de componentes e tal, mas também está relacionado com a questão do livre-arbítrio. Exatamente. Mas não é a mesma coisa. Está não, relacionado, são mas não é a coisas mesma diferentes. Exatamente. Ele fala da intencionalidade. No fundo, o que depois ainda há uma outra coisa que eu acho que é que não tem quase nada a ver com isto, que é a consciência moral. Que, aliás, os ingleses têm duas palavras, que é consciousness e conscience. Portanto, eu acho que são duas coisas um bocadinho diferentes. É a questão dos princípios éticos. Que eu acho que essa está mesmo ao lado. Essa é outra, e também é outra questão interessante. Já lá vamos, porque também se tem falado muito sobre isso, mas eu concordo que é diferente. Não é? Aqui o que estamos a falar é a questão de... Fala da consciência, autoconsciência. Autoconsciência, John Searle, o argumento dele, salvo erro, é o autor daquele Chinese Room Experiment. Não é? E no fundo o que ele diz é que determinado programa pode até fazer determinada coisa. Mesma coisa, mas não é. Exatamente. Mas não tem consciência. Exatamente a mesma coisa, mas não tem consciência. Exatamente, ele não tem intencionalidade em fazê-lo. Isto é metafísico, não é? Mas é o argumento dele. Por isso é que eu não concordo com o argumento dele. Que, aliás, é exatamente o oposto ao argumento do Turing. Portanto, o teste do Turing vai passar. Se o sistema A faz exatamente o mesmo que o sistema B, se o sistema A for inteligente, o sistema B também é. Exato. Ele não disse, mas eu acrescento. Se o sistema A faz exatamente o mesmo que o sistema B, e a gente não consegue distinguir, se o sistema A é consciente, o sistema B também é consciente. Exato. O Searle não reconhece isto. Portanto, o Searle diz, não, isso fosse só manipular símbolos, não conta. Tem de ser mesmo um cérebro humano, só aí é que dá. E o Searle não está sozinho nisto, há outras pessoas. Claro, não, e há quem diga, por exemplo, e essa é a questão interessante, porque a maneira de pensar que eu estava a expor inicialmente, no fundo voltando àquela questão do machine learning, por exemplo, é que no fundo se nós assumimos que há aqui uma progressão incremental ou exponencial, essa progressão levar-nos à partida, nada impede, tirando aqueles argumentos de que nós falámos antes, mas admitindo que não existe esse tipo de limitações, nada impede a chegar à inteligência artificial ao nível humano. Mas há quem diga, por exemplo, que a consciência não é algorítmica, não é? Pois, mas é o mesmo argumento, é o argumento do Searle, é o argumento do Penrose, que a consciência não é algorítmica. Mas como ninguém sabe o que é a consciência, isso é mais uma questão de fé, não é? Sim. Porque... Não, na verdade é muito parecido. Eu digo isto como alguém que aprecia este argumento da consciência, mas eu reconheço que o argumentário é muito parecido com o argumentário relacionado com a religião. É muito parecido. É exatamente igual. Eu acho que é exatamente igual. É a questão de não se conseguir provar o contrário. Exatamente, não se consegue provar o contrário. E já agora, mas eu volto a dizer, eu acho que isto é exatamente o oposto do que o Turing propôs. Portanto, o Turing propôs. Se a gente não consegue distinguir na interface, é porque tem de ser a mesma coisa. E as pessoas estão ao contrário, que aliás, como muito bem disse, é um bocadinho a mesma questão que a religião. Não é? Se eu fizer aqui uma cópia átomo por átomo de si, não é? Se calhar não tem alma, você tem, mas esta cópia não tem. Não é? Claro. Mas isso é uma questão filosófica, é uma questão religiosa, é uma questão de convicção, porque nenhuma experiência física poderá distinguir um sistema que tem alma de um sistema que não tem alma, tal como não pode distinguir um sistema que tem consciência de um sistema que não tem consciência. Mas apesar de tudo, eu aí diria que é um bocadinho diferente, porque se reproduzissem átomo por átomo, seria alguém igual a... Não, seria alguém igual a mim. O que acontece na inteligência artificial é que não houve até agora nenhum live, ou pelo menos reconhecido enquanto tal, de consciência e de intencionalidade da parte... Mas a questão filosófica tem um bocadinho a ver com... Não, tem um bocadinho a ver, não é? Exatamente. Mas é... Aliás, eu dou o exemplo também de um dos críticos disto, que é o Homem do Pântano, onde ele dá exatamente este argumento. Se eu produzir átomo por átomo uma pessoa, Man, exatamente. O Swamp Man não tem alma. Ele falava de consciência. É aquela questão dos dualistas, não é? É a questão dos dualistas. Mas eu acho... Isto para dizer que eu, por exemplo, pessoalmente não me vejo como um dualista e, no entanto... Mas há um bocadinho de dualismo. Eu não chamaria, se calhar estou a tentar preservar... Mas é isso que eu tento descascar um bocadinho no livro, que é, a maior parte das pessoas diz que não é dualista. Mas depois, quando a gente pergunta ali um bocadinho mais a fundo... Sim, há uma moral no fundo que está relacionada com isso. Exatamente, há uma coisa um bocadinho mais... Porque a questão... Por exemplo, outra questão que isto me suscitou logo é a questão do inconsciente, por exemplo. O cérebro humano, e isso tem que ver com o lado mais, não só neurológico, mas também psicológico, não é? E no fundo o cérebro humano funciona de uma forma que não é análoga à maneira como o algoritmo está construído para funcionar. Mas isso pode não ser uma característica, pode ser uma limitação do cérebro humano, não é? Agora, isso está presente está presente nas nossas emoções, as emoções têm muito que ver com o inconsciente, embora não sejam a mesma coisa, não é? Está muito... Mas são todos neurónios a disparar, e os neurónios podem ser simulados no computador. Mas o processo é diferente, ou seja, se as nossas emoções... No fundo, eu faria a pergunta assim, esta distinção consciente e inconsciente torna-se irrelevante no algoritmo, porque não me faria sentido ter um computador construído para ter consciente e inconsciente. É quase uma contradição em termos, não é? Pois, mas eu acho que essas coisas são... Pois, estamos a entrar numa zona complexa, mas eu acho que é tudo... São tudo ilusões, não é? O consciente e inconsciente são tudo neurónios a disparar. Eu digo, o que eu quero dizer é, eles podem ser ilusões, mas estão muito presentes na maneira de atuar do cérebro humano. O inconsciente dita muitas das nossas ações. Aliás, essa questão o exemplo que falava há pouco da mecânica... O inconsciente dita quase todas as nossas ações. Pois, ou quase todas, exatamente.
E no fundo, sem perceber exatamente o que aquilo é muito difícil perceber se... Pois é. Não é? Mas pronto, Mas voltamos àquele modelo do cérebro, como é o multiple draft do Dennett, ou o modelo das... Quer dizer, nós temos aqui muitos agentes, não é? Claro. Há uns que estão preocupados com a sobrevivência, outros com coisas. E depois o nosso comportamento como ser humano resulta desta interação. E de alguns filtros que outros agentes põem em cima destes, não é? Quer dizer, se nos apetecer matar alguém, em princípio aparece um outro agente e diz isso não é boa ideia, etc. Claro. Há aqui uma questão muito interessante, independentemente destas limitações da consciência, admitindo a progressão da inteligência artificial, há vários perigos, digamos assim, quer dizer, com várias ordens de grandeza, não é? E também com várias ordens temporais, não é? Uns mais próximos e outros mais longínquos. Para seguir uma lógica contraintuitiva, começando pelos mais longínquos, há a questão que já falámos há pouco superficialmente da singularidade, não é? Que no fundo, que é ela própria também em certo sentido contraintuitiva, que é a partir do momento em que o primeiro algoritmo é criado, o primeiro algoritmo genérico e com capacidade de equivalente ao humano é criado, como esse algoritmo não tem as restrições biológicas que o ser humano tem, ele pode criar o algoritmo seguinte e por aí em diante num curtíssimo espaço de tempo, não é? E no fundo, muitos dos alertas para os perigos da inteligência artificial têm em conta isso, não é? Que é pode ser tarde para agir. Essas duas questões estão relacionadas e podemos tratar das duas ao mesmo tempo, embora elas sejam um bocadinho diferentes. Uma é a questão da singularidade tecnológica e outra é a questão das superinteligências ou via explosão de inteligência. Portanto, o Irving John Good, que foi um cientista que trabalhou com o Alan Turing, foi o primeiro a dizer que se a gente alguma vez se o homem alguma vez inventar uma máquina tão inteligente como ele, já não precisa inventar mais nada. Ele chamou-lhe a última invenção da humanidade, porque depois a máquina faz o resto, não é? Como trabalha mais depressa, pode ser reproduzida, os programas podem ser copiados muitas vezes, a partir daí não precisa fazer mais nada, portanto fica ao lado e depois espera que a máquina faça a próxima versão e essa faça a próxima versão, etc. Que é aquela ideia da explosão da inteligência. Nós ainda estamos muito longe disto, felizmente. Eu com certeza que não verei isto, embora, como eu disse, o jogo do Go tem ali em domínios específicos é interessante ver isto a acontecer. Muito específicos. Portanto, essas duas questões de facto estão relacionadas. Eu não tenho uma resposta para isso. Há pessoas que se preocupam com isso. É curioso que há grandes investigadores, pessoas dos nomes mais importantes da área de inteligência artificial, nomeadamente o Stuart Russell, que é talvez a pessoa mais conhecida da área de inteligência artificial, é um professor em Berkeley, e que ultimamente tem-se dedicado muito a esta questão. Ele fez parte daquela carta aberta que tinha vários nomes, tinha o Stephen Hawking também. Sim, exatamente. Mas o Stephen Hawking é um físico, não é? Exato. O Stuart Russell não. O Stuart Russell escreveu o livro de inteligência artificial que todas as universidades usam, incluindo a nossa. O Stuart Russell não se pode dizer que é uma pessoa que não percebe bem das técnicas de inteligência artificial, porque se alguém percebe é ele. Exato. Portanto, não deixa de ser interessante que ele e outros, de facto, consideram que essa questão é suficientemente relevante para ser digna de análise. Porque eu podia dizer, não, a gente tem a desenvolver inteligência, deixem-se lá dessas coisas, como aliás muita gente diz, deixem-se lá das coisas, estamos tão longe disso que isso é um problema que não existe. Mas algumas pessoas não acham isso. Portanto, eu acho que pelo menos dedicar algum tempo a pensar nessa questão, acho que vale a pena. Não é que eu acho que vai haver um Terminator ou uma coisa qualquer parecida, acho que esse modelo não. Mas pode haver coisas diferentes, pode haver sistemas que tomam conta dos computadores para tentar atingir um objetivo qualquer que a gente nos disse para atingir, sei lá, para evitar a pirataria informática, coisa assim. Portanto, pode haver outras questões. Portanto, eu acho que essa questão é filosoficamente interessante e acho que é pelo menos interessante para a gente dedicar um bocadinho do esforço de investigação a pensar nessas questões. Não, a questão que ele levanta, o Stuart Russell, eu ouvi uma entrevista com ele, com o Sam Harris, não sei se... Sim, eu vi essa entrevista dele com o Sam Harris, que era muito interessante, e ele falava... E ele falava exatamente daquilo que falámos há pouco, que é a questão da função objetivo, não é? E o que ele diz... Exatamente. A gente tem que ter cuidado com o que é que pede. Exatamente, e se a pessoa pede para fazer A, ele para fazer A pode não ter o discernimento, pode não ter, lá está, se quisermos chamar-lhe a consciência, ou pelo menos a inteligência. Exatamente, e a inteligência no sentido do bom senso. Do bom senso, exatamente, daquilo que nós chamamos de bom senso para perceber o que está em jogo, não é? E portanto, no fundo, o trabalho que ele está a tentar fazer de alerta parece-me que é alertar quem programa para... Eles chamam-lhe o alinhamento. Exatamente, Value Alignment Problem. É a questão de garantir que os sistemas que a gente vai ver vão ter os valores alinhados com as necessidades da raça humana. Eu costumo dar o exemplo, costuma ser claramente perceptível, suponhamos que eu tenho aí um sistema finalmente muito inteligente. Daqui a 10 anos tem um sistema super inteligente. Consegue resolver qualquer problema importante para a humanidade. Eu digo, então olha, faz o que for preciso para parar o aquecimento global. Há uma solução muito fácil para o aquecimento global. É exterminar a humanidade. Se exterminar a humanidade, o aquecimento global está é mais fácil. Está resolvido, não é? Portanto, agora, não convém ser essa solução. Depois é tarde, não é? Não era bem isso que eu queria dizer. Era parar o aquecimento global sem matar ninguém. Há aquela parábola do gênio da lâmpada, não é? Uma série de anedotas que são assim. Exatamente. O tipo pede o primeiro desejo, o segundo e no fim acaba... E o terceiro é dizer... É voltar atrás. Neste caso,
porventura não dava para voltar atrás. Exatamente. É preciso ter cuidado, mas o que o Stuart Russell e as pessoas dizem, e eu acho que eles têm razão, o que é que o sistema, que a gente peça aos sistemas para fazer, temos de ter a certeza que estamos a especificar bem a questão. Sim. E o argumento dele, ou por outro, ele sustenta a preocupação no facto de muitos algoritmos recentes, e julgo que ele está a falar especialmente destes relacionados com o machine learning, sim, serem black box, serem caixas negras. Não é? A gente não sabe o que é que está a dizer. Exatamente. Isso foi uma coisa que eu não referi há bocadinho na questão da aprendizagem, que é, ao contrário de um programa que é especificado detalhe por detalhe, linha por linha, num destes sistemas que aprende, nós nunca, são muito complexos, nós nunca sabemos bem o que é que ele aprendeu. Por exemplo, um carro que a gente treina para andar e a conduzir, e este é um dos argumentos principais quanto aos carros autónomos, que ele tem de ter muitas redundâncias, porque a gente nunca tem a certeza que um carro um dia não acelera porque uma pessoa vai vestida de vermelho com faixas azuis, que é uma coisa que ele nunca viu na vida. Exato. Um exemplo qualquer abstruso. Isto, em princípio, não acontece, a probabilidade é muito baixa. Mas nós nunca sabemos exatamente o que é que foi aprendido por um sistema destes. É como o cérebro, nós também nunca sabemos exatamente. No cérebro também nunca sabe se a pessoa não sai daqui e vai matar outra ali na rua. Não é? Até, o caso é o mesmo. E essa é uma questão importante, que é o que diz o Stuart Russell, são caixas pretas. Nós treinamos um sistema destes, ele funciona bem, funcionou bem em todas as experiências que a gente fez, nunca acelerou para matar nenhum peão, mas a gente não experimentou todos os peões possíveis à frente. Exatamente. E o Pedro Domingos, em relação a isso, ouvi uma entrevista dele em que ele dizia que nem todos são caixas negras. Há alguns que são, outros que não. É verdade, mas os mais complexos e mais poderosos são quase todos. E tenderá a evoluir para aí. Tenderá a evoluir para... Quase todos os que estamos a usar agora são caixas negras. Há outra questão. Há alguns que se pode perceber o que é que ele aprendeu, mas são em domínios muito restritos e não atacam geralmente estes problemas genéricos que estamos a falar. Sim. Outro perigo da inteligência artificial relacionado com este é, no fundo, é outra visão de um futuro possível. Não é? Este aqui é que há um desalinhamento da função objetivo, a pessoa dá um objetivo, engana-se quase em certo sentido, ou o algoritmo não prevê isso e acontece uma calamidade. Outro argumento interessante, ou outra possibilidade interessante, é a questão do argumento do formigueiro, normalmente formulado assim, que é, não é, lá está aquela perspectiva do Terminator, de querer eliminar a humanidade, que é obviamente um bocadinho cinematográfica, mas a questão da humanidade deixar de ser importante. Sim, sim, claro. Como são as formigas para nós, não é? Eu, se calhar pisei várias formigas a caminho daqui. Claro. E não... E para dizer a verdade, quer dizer, nós como a espécie mais inteligente da Terra, somos culpados disso. Nós não nos preocupamos muito com o bom-estar das galinhas, nem sequer dos outros animais, etc. E mesmo dos chimpanzés e isso, a gente deixa-os já viver numas reservas, mas não damos exatamente assim umas condições de vida por aí além. Esse risco é um bocadinho diferente, apesar de tudo, porque aí já estamos a imaginar um sistema que tem, eu diria que tem de ter uma consciência, tem de ter uma consciência de tal forma avançada que a espécie humana são os nossos antepassados. Exatamente, surge mais à frente, não é? Este é um problema. Eu acho que isso conceptualmente é uma questão interessante. Estamos a falar realmente de enormes desenvolvimentos que neste momento, acho que isso já está para lá da singularidade. Claro. Quer dizer, se chegássemos a esse sítio, é porque desenvolvemos um sistema de tal maneira complexo e sofisticado que mudaria profundamente a sociedade. Não é? Sim, é completamente futurista. Não é? É completamente futurista. Eu acho que isso está para lá da singularidade. E mesmo eu não tentei prever para lá da singularidade, como percebeu. Enfim, já está ali umas especulações. Claro. Não, eu admito que se torna um bocado irresistível a certa altura discutir, não é? Porque quanto mais longe se está, mais incerto é e, portanto, mais é possível conjecturar sobre uma coisa e outra. O tema da inteligência artificial e em relação ao tema do alinhamento, à questão do alinhamento dos objetivos, o que isto faz, que é interessante e, no fundo, explica porque é que tem havido muita atenção da parte dos filósofos em relação a este tema, é que isto traz para cima da mesa considerações morais que muitas vezes não são implícitas. Por exemplo, a questão dos carros. Eu lembro de ter feito um teste que depois, uns tempos depois, começou a correr muito por aí, da pessoa decidir quem é que mataria, quem é que não mataria. Tem um sítio que é o Moral Machine para a gente decidir quem é que mata e quem é que não. Exatamente. Aquilo estava eu apanhei isso a primeira vez num curso aberto de Harvard sobre justiça do Michael Sandel, que tem muita piada, e ele falava nesse teste, que é um teste que nos obriga a fazer escolhas que nós não fazemos no dia-a-dia. Temos implícitas, em certo sentido. Exato. E é preciso colocar na máquina, entre uma pessoa de idade e uma criança, o que é que a máquina vai fazer. E ela tem que ter isso. Ou não tendo, qual é a alternativa? A alternativa é não fazer nada, ou a alternativa é... O que acontece é que nós geralmente nos exames de condução não perguntam se a gente mata a velhinha do lado esquerdo ou mata o jovem do lado direito a atravessar no sinal vermelho, não é? Porque nós também geralmente não temos tempo para isso, não é? Os poucos casos em que lamentavelmente existem acidentes, a pessoa obviamente não tem tempo para racionalizar, mas os computadores têm, não é? Porque são muito mais rápidos. Claro, exato. Portanto, um computador que decida matar a velhinha que está do lado esquerdo em vez da criança, tomou deliberadamente essa decisão. Claro. E essa decisão temos de garantir que é o mais aceitável possível. Não? Isto prende-se com aquela questão do trolley problem, que eu por acaso não falo no livro, mas tem muito a ver com estas coisas, o problema do elétrico.
Não sei qual é. Sabe, é muito conhecido, que é haver um elétrico, eu posso desviar o elétrico e botar já sei. Só. O Michael Sandel falava disso, mas era com um comboio. Mas é o trolley, chama-se o trolley problem, há um livro. Vários, há muitos artigos. Não, isso é interessante. Eu vou terminar a conversa fazendo-lhe uma pergunta relacionada com aquele papel, com aquele teste que me estava a falar há pouco. Portanto, suspeito que possa não querer responder, mas se tivesse que atravessar genericamente com uma timeline, não é? Com uma ordem de progressão para aquilo de que falámos, o que é que diria? Relativamente, por exemplo, abstrair-nos aqui da questão da consciência em relação a termos inteligência artificial genérica, não é? Portanto, que engloba as várias tarefas. Não é? Eu estou convencido que através de sistemas de inteligência sintética, portanto, desenhados a partir de técnicas que não têm nada a ver com o cérebro humano, tais como os que estão por trás da Siri, da Alexa, da Google, etc. Acho que esses sistemas vão se tornar cada vez mais sofisticados e nós vamos passar a depender muito mais deles. E que a pressão natural será para que eles desenvolvam uma personalidade suficientemente própria e suficientemente sofisticada para, a páginas tantas, nós, pelo menos implicitamente, concedermos algum tipo de reconhecimento pela personalidade. Não diria consciência, não diria personalidade jurídica, mas conhecemos personalidade, ou seja, um assistente que está connosco muitas horas do dia, que trata dos nossos assuntos, etc., que manda flores à mulher no dia do aniversário, etc., será demasiado parecido com um humano para nós não lhe reconhecermos algum tipo de... E, portanto, esse será provavelmente o primeiro passo. As outras vias, via simulação dos mecanismos do cérebro, ou mesmo via o mind uploading, via cópia integral do cérebro e simulação, eu acho que são tecnologias que estão mais distantes, embora, como já várias pessoas observaram, elas já existem agora, é só uma questão de escala, ou seja, nós conseguimos fazer isto para sistemas muito pequeninos com meia dúzia de neurónios, não conseguimos fazer para um cérebro humano que tem 1.000 milhões, 100 mil milhões, mas as tecnologias existem, portanto é só questão de as desenvolver e aperfeiçoar, não é preciso nada que não exista agora. Pois lá está, é continuar a subir os degraus. Aparentemente, há coisas que é preciso, por exemplo, para a segunda via, que é desenvolver um cérebro humano, nós neste momento não sabemos. Portanto, há tecnologias que não existem, pode ser que venhamos até hoje, mas não existem. Sim, não se está sequer a investigar. Não, está a investigar, mas aqui é muito difícil, não é? Portanto, não existem, é preciso um breakthrough. As outras não é realmente preciso um breakthrough. Nas duas vias, quer das ciências sintéticas, quer na cópia integral, não é realmente preciso nada que a gente não conheça agora, é só preciso desenvolver muito, é certo? Técnicas que já existem agora. E, portanto, eu acho que essas... Provavelmente as inteligências sintéticas vão estar aí mais cedo do que a gente está à espera. Provavelmente ainda vou ver algumas dessas relativamente genéricas, o suficiente para a gente poder conversar com elas naturalmente. Exato. E as outras depois vão vir mais tarde. Muito obrigado por ter vindo ao podcast. Muito obrigado Foi muito interessante a conversa. Espero que os ouvintes também... De certeza, porque este tema é daqueles temas de que toda a gente está interessada. Muito obrigado por ter vindo. E, como dizia a Maria Papoila, cumprimentos ao Sr. Prior Técnico. O instituto é nesta igreja. O que é que a menina quer? O senhor fazerá assim a favor de meter-se aqui que precisa de uma criada de servir, é aqui assino. Não, menina. Aqui é o Instituto Superior Técnico. Sim, senhor. Mas então não é aqui que fica a pensão lisbonense, não é aqui assino? A pensão lisbonense fica ali de pronto, ali para aquele lado. Muito agradecida, sim. Olha, e recado ao senhor Prior. A quem? Ao senhor Prior Técnico, olha, os trabalhados com outra vida. Tem gostado dos últimos episódios? Se ainda não o fizeram, subscrevam 45 graus na vossa aplicação de eleição, no vosso smartphone, tablet, etc. Se gostarem mesmo do podcast, convido-vos também a partilhá-lo com amigos e a avaliá-lo no iTunes. É também importante para mim saber o que vai na cabeça de quem ouve o podcast desse lado. Por isso são muito bem-vindos feedback, críticas e sobretudo sugestões de temas e convidados futuros. Obrigado e até ao próximo episódio.